Olha, meus irmãos, vocês sabem que falar desse tema aqui, ele é pior do que qualquer outro tema. Então eu vou me limitar à notícia, peço que vocês peguem leve também nos comentários, porque, meu irmão, nós estamos no tempo da censura, onde o pensamento ofende mais do que as ações. Nós estamos nessa época, nesse período. Então o Rogério Lima manda uma dica importantíssima, talvez a mais importante desse ano, que vai forçar cada um de nós dizer aquela velha frase que irrita muita gente. Nós avisamos, nós sabíamos que ia dar exatamente nisso, até porque o poderoso chefão que está aí, nisso ele não enganou ninguém. Durante as ações do antigo governo, o Bolsonaro, que era radicalmente contra obrigar a população a alguma coisa, ele deixou claro que se fosse ele, colocaria a obrigatoriedade. Ele falou isso em alto e bom som, eu inclusive mostrei isso aqui em vídeos, em época inclusive de campanha. Eu digo, olha, não é questão de ser bolsonarista, não é questão de ser de direita, não é isso, não interessa isso. É questão que a própria Constituição diz que o seu corpo é inviolável. Só que essa turma do bem não pensam assim. Eles acham que as conclusões que eles tomam estão acima da sua vontade, mesmo que essa seja sobre o seu próprio corpo. É só isso que eu tenho para falar, eu não posso falar mais. Deixar um abraço muito forte pro nosso querido Rogério Lima, sempre aqui conosco. E a matéria tá aqui, meus irmãos, ela diz o seguinte, ó. O governo do amor, né, o governo do molusco, decide que será obrigatório medicar, né, a palavra é outra, você tá vendo aí, crianças contra o Sungamonga anualmente. O Ministério da Saúde comunicou uma decisão nessa terça-feira, dia 31 de 10 de 2023. Tá certo? Então é quentíssima essa notícia, eu acho que a gente está sendo um dos primeiros a falar aqui. E é isso, ó, na tarde da terça-feira do dia 31 de 10 de 2023, o Ministério da Saúde comunicou uma decisão crucial para o combate ao Sungamonga no Brasil. A partir do próximo ano, 2024, a imunização contra o Sungamonga será incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, PNI. O desgoverno federal, sob a liderança do poderoso chefão, 9 dedos, definiu as prioridades de imunização, destacando crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Além disso, serão priorizados grupos com maior vulnerabilidade à manifestação grave do problema. Entre eles estão idosos, gestantes e puerperas, eu não sei nem o que é isso, me desculpem. Profissionais da saúde, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, entre outros. Este avanço foi precedido de uma análise na Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização do Sungamonga. A integração representa uma resposta estratégica do governo brasileiro, alinhando-se às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, OMS. Éter Maciel, secretário de Vigilância em Saúde e Ambiente, ressaltou a importância dessa transição. Durante o problema, a pandemia, houve uma estratégia separada para a aplicação da medicação contra Sungamonga. Agora a imunização é centralizada no PNI, tornando-se obrigatória para todas as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos residentes do Brasil. Por fim, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, enfatizou a eficácia e segurança do imunizante disponível no país, todos validados pela Anvisa em conformidade com as orientações da OMS. Trindade também destacou o rigoroso processo de avaliação de qualidade antes da incorporação de qualquer medicação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Assim, meus irmãos, com todo respeito, eu não estou questionando, até porque não pode, é contra as regras dessa plataforma, mas eu tenho algumas dúvidas, não é questionamento, é dúvidas mesmo, né? Tinha um problema aí, que a gente até hoje não houve uma resposta satisfatória, sobre se os laboratórios que produzem essa maravilha, esse grande milagre, se aparecer algum efeito colateral, se eles agora assumem, né, a responsabilidade por isso. Eu gostaria de saber, porque a gente não teve mais atualização sobre isso, né? Eu queria saber também quais são as marcas, os laboratórios que estão produzindo e se de fato eles assumem agora. Aliás, depois dos testes que foram feitos agora, já houve um pouco mais de tempo. É esse tipo de coisa que não precisava censurar, sabe? A opinião de ninguém e o questionamento de ninguém. Você explica. Por mais que a pessoa esteja falando uma coisa absurda, eu penso assim, né? E vocês, se não concordam, deixem aí nos comentários. Mas se a pessoa está falando uma coisa absurda, eu simplesmente desminto mostrando a realidade. Ainda mais quando a gente fala de ciência, né? Eu nunca fui radical de dizer A ou B contra isso ou aquilo, né? Mas a gente analisa, né, os fatos em si
e como a coisa está sendo feita. Então quando você vê falar em obrigatoriedade, ainda mais vindo de quem vem, a gente fica mais preocupado do que o normal. Eu gostaria de dizer outras coisas aqui, mas infelizmente realmente não pode, vocês sabem disso. Com certeza muitos de vocês já tiveram comentários que foram apagados. Às vezes a pessoa até diz, pô, você fica apagando meus comentários. Não sou eu, meu amigo. Eu não coloquei um só filtro aqui. E quando eu postei um vídeo, né, do que estava acontecendo com as meninas de Israel, quando eu mostrei o que estava acontecendo com elas, eu coloquei um vídeo e coloquei o link para vocês baixarem. O meu comentário foi deletado na hora, meu irmão. Eu insisti de novo, deletado. E eu sabia que se eu insistisse mais uma vez, poderia até ter vindo um strike. Algumas narrativas, alguns debates, eles querem manter. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, nem sei se eu vou fazer vídeos agora ou depois, mas, por exemplo, a Xuxa, ela fez um filme. Ela fez um filme, né, esses filmes lacradores dela, e ninguém foi assistir. E ela, revoltada, veio reclamar. E aí as coisas não fazem sentido, meus irmãos. Porque, veja, segundo, né, os resultados que nós tivemos aí, também não estou questionando, mas segundo esses resultados, a maioria do povo concorda com quem está aí na cadeira de poder, não é? Fazem parte da ideologia dele, pensam como ele. Beleza, a gente pode aceitar isso. Mas então por que é que está flopando tanto assim? Será que as pessoas se arrependeram em tão pouco tempo? Eu acho muito difícil. Agora que é no mínimo estranho, né? Que a outra parte, no caso, que é minoria, apareça ser tão gigante, principalmente em eventos como esse, um lançamento de um filme. Afinal de contas, ela apoiou esse que está aí e está dizendo em alto e bom som que a culpa é dos bolsonaristas de o filme ter flopado. Ela disse em alto e bom som, olha, a culpa é dos bolsonaristas. Pois bem, se a culpa é dos bolsonaristas que foram minoria, por que é que os outros 60 milhões, que são a maioria, não aparecem fisicamente no filme dela? É só isso que eu tô falando. Deveria. Né? Não estou questionando nada, pelo amor de Deus, até porque não pode. A gente fala qualquer assunto aqui, meus irmãos, e a gente vê que o vídeo fica no rabo da gata, eles apagam o alcance da gente. Tem canais aqui no YouTube com 7 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos, e tá pegando 3 mil visualizações. Isso é impossível de acontecer. Se as pessoas realmente não quisessem ver de forma alguma, elas se desinscreveriam daquele canal. Mas é porque o vídeo não aparece para essas pessoas. O cara tem 10 milhões, mas não aparece. As plataformas, meus irmãos, não poderiam agir desse jeito, porque dessa forma ela própria se prejudica, porque o conteúdo fica ruim, o que as pessoas querem ver, elas não têm acesso, elas não sabem nem o que foi feito, os vídeos estão aí boiando, e você não consegue entender por que alguém faria isso contra o seu próprio negócio. Mas, quem está desperto sabe. Já acabou o tempo onde marcas precisavam vender seu produto para se manter. Essa é conversa, meu irmão. É de pessoas que sonham demais. É pessoas que pensam que o anarcocapitalista pode dar certo. Ele só poderia dar certo se não existissem as pirâmides. Se as marcas mesmo fossem individual, mas elas nunca foram, meus irmãos. Elas estão no meio de um grande comando financeiro. Elas fazem parte dos mesmos grupos financeiros que estão em forma de pirâmide. Eu não preciso ser o dono diretamente de uma empresa. Mas se eu puder controlar quem manda nela, se eu puder desvalorizar e criar regras de mercado, mesmo eu não sendo dono, todas farão a minha vontade. Isso você vê em tudo. Por quê? Porque o dinheiro chega para esses poderosos mesmo sem eles merecerem, mesmo sem ele oferecer qualquer tipo de produto. Porque hoje existe a agiotagem internacional. Todas as nações devem muito. Se você for olhar a China é poderosa, não é? Deve pra caramba. Ah, Davi, Estados Unidos, deve pra caramba, risco até de calote. E quem é que tá recebendo esse dinheiro? Quem são os caras que recebem de todas as nações como o Brasil? Se as pessoas parassem para pensar assim, elas entenderiam que existe um poder maior do que os próprios governos. Mas isso aqui fica como teoria da conspiração. Pessoas que falam esse tipo de coisa, que já perceberam isso, elas são colocadas de lado. Por quê? Porque quando os caras gostam de discutir, esses que são metidos a intelectual, eles gostam de tratar isso como conspiração. Por quê? Porque eles aprenderam a debater atacando o outro lado. Se você não tem um dos lados, então como é que ele vai te atacar? Porque ele já acostumou, eu preciso atacar o que ele defende. Mas nesse caso você não está defendendo nada, você está mostrando, olha, existe esse problema. Tá, mas você propõe o quê? Que a gente lute contra o problema, não contra pessoas, indivíduos que são usados como marionetes. Entende, meus irmãos? Então, não, esse discurso aí, como é que a gente vai rebater isso? Não tem como, cara. Trata esses caras como idiotas, coloca eles lá no exílio.
E assim é feito. Agora, basta você olhar para essas atitudes, basta você olhar para uma coisa como essa, né? Ainda mais que, inclusive no último governo, né, quando a gente fala aí dessa medicação, falaram que ia ter aí o produto superfaturado, né, que iam pagar muito mais, mas que foi descoberto e por isso parou, né? Não foi feita a negociação, mas que estava tudo certo para pagar superfaturado. Se existe algum tipo de denúncia desse, né, é no mínimo estranho essas propostas agora, né? Se aconteceu no outro, não pode acontecer agora. Enfim, meus irmãos, é triste, né? A gente ter que limitar literalmente, dar um nó na língua e ficar se segurando. Mas é isso que dá pra fazer. Como eu disse, meus irmãos, sinceramente já falei pra vocês isso. O Brasil tá numa situação muito difícil. Quem puder, né, já ir fazendo alguma coisa, pensando em sair daqui, eu acho que tá pensando muito bem. Porque tempos difíceis vêm por aí. Ainda mais se você parar pra pensar, né, vou ver como é que eu falo isso aqui, parar pra pensar o seguinte, que teremos essa mesma pessoa concorrendo de novo, né, na próxima chance. E serão as mesmas pessoas, dessa vez sem o exército, conferindo também, não terá mais a presença do exército. Ele disse em alto e bom som que o exército tem que pintar a cerca, construir estradas, humilhou o exército, colocou lá embaixo e sinceramente é bem merecido. E é isso, né? Praticamente as mesmas pessoas vão concorrer de novo e as mesmas pessoas vão cuidar do resultado. Então, se você puder, né, já pensar, ter um plano B, faça isso. Muita gente fica, mas todo país está ruim, mas o Brasil vai piorar mais do que outros. Pode ter certeza disso. Eu tenho falado isso aqui o tempo todo e muita gente quer fechar os olhos, tapar os ouvidos e isso nunca deu certo. Fique com Deus, meus irmãos. É isso. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!